Eu cresci na zona rural do Texas e tinha cerca de 1.000 pessoas na minha cidade natal. Pouco depois do divórcio dos meus pais, eu me mudei para uma grande cidade para fazer faculdade e meio que se tornou uma tradição todos os anos visitar minha família nos feriados. Após o divórcio, minha mãe tinha acabado de se mudar para uma cidade próxima à minha, mas com aproximadamente 100 pessoas. Sua casa ficava nos arredores da cidade, cercada por quilômetros de campos de milho em quase todas as direções. O único vizinho que minha mãe tinha morava a cerca de uns 800 metros da casa dela e era um motorista de caminhão, então basicamente nunca estava em casa. Esse feriado de inverno em particular foi diferente porque a minha mãe e o meu irmão, que morava na mesma cidade que eu, estudando em outra faculdade, iam viajar para Boston para visitar os meus avós, e a minha mãe precisava de alguém para cuidar do meu cachorro, então eu decidi ficar. Depois de alguns dias tendo a casa só pra mim no meio do nada, eu decidi colocar a coleira no cachorro e dar uma volta naquela área sem nenhuma direção específica. Comecei a sentir o cheiro de chuva depois de um tempo e isso me preocupou, porque quando eu levo o cachorro pra passear, é ele que me leva pra passear e não o contrário. Então é ele que tá me puxando. De qualquer forma, à medida que começamos a caminhar de volta, tá começando a ficar um pouco mais frio e agora tá garoando. Estamos correndo pra casa já quando de repente meu cachorro só para. Eu inicialmente acho que ele está sendo apenas teimoso, mas ele começa a me levar em direção ao milharal. Eu tô pensando que esse é apenas um daqueles casos onde ele identifica um cheiro e ele não para enquanto ele não vá diretamente para a fonte. Então, basicamente, eu não deixo ele ir muito longe. Ele para novamente bem em frente ao milharal. E ele começa a latir. Exatamente como ele faz quando ele vê uma pessoa que ele não conhece. Então eu decidi pegar no colo e correr de volta para casa. À noite, por volta das 22 horas, ainda tá ventando muito lá fora, apesar de nunca ter chovido de fato. Eu e meu cachorro vamos pra cama e eu apago logo em seguida. Algumas horas depois, eu acordo com meu cachorro rosnando e latindo em direção à janela. Eu escuto um barulho do lado de fora, que provavelmente são outros animais. Então eu saio da cama, pego meu cachorro, coloco no sofá, ligo a televisão para abafar os barulhos de fora. Meu cachorro se enterra sobre os cobertores e novamente cai no sono. Eu tô quase dormindo quando de repente eu escuto um. Meu cachorro começa a latir e rosnar de novo. Eu fiquei atento, mas não escutei mais nada. Então eu imaginei que devia ser o vento derrubando alguma coisa. Lá por 1h30 da madrugada, eu escuto agora na porta dos fundos. Meu cachorro tá prestes a pular do sofá e correr em direção à porta. Por favor, eu começo a rezar. Por favor, que isso seja só minha imaginação. Pouco depois eu não escuto mais nenhum tipo de barulho vindo de fora. E meu cachorro começa a ficar silencioso de novo e se preparar para dormir. Outra batida. Na porta da frente agora. Eu literalmente sinto meu coração batendo tão rápido que peguei o telefone fixo e liguei para a polícia. Meu cachorro tá latindo furiosamente para a porta. A polícia que atende é a da cidade vizinha, por ser véspera de Natal e a cidade em que eu me encontrava ser pequena, a polícia estava fechada. Eu conto freneticamente o que está acontecendo enquanto meu cachorro está enlouquecido. A polícia da cidade vizinha estava a caminho, mas ia demorar para eles chegarem à minha casa. Eu desligo, olho com muito cuidado pela janela lateral e consigo ver apenas uma figura parada na porta da frente. Nenhum movimento dele, apenas um olhar vazio para a porta. Eu pego um pedaço de pau, meu cachorro, e declaro em voz alta que a polícia está a caminho. Nenhuma resposta. Eu olho para o rosto dele e basicamente pergunto o que diabos ele quer. Ele apenas encara, sem uma expressão no rosto. E quando ele finalmente diz algo, ele diz: eu quero jogar um jogo com o seu cachorro. Eu corro, me tranco no meu quarto, vou até a varanda e fico olhando para ele por cerca de 5 minutos. Ele tá lá apenas fixamente olhando para a porta, sem nenhum tipo de movimento. Então ele se vira e vai embora. Os policiais me contaram basicamente que nessa cidade tem um cara que sofre de esquizofrenia e às vezes ele perambula pela casa das pessoas. A polícia perguntou se eu tinha algum lugar para ir, então eu empacotei tudo, peguei o meu cachorro e corri para casa do meu pai e fiquei lá até o final do feriado. Se você gosta das histórias contadas aqui nos meus vídeos e quer ver mais vídeos como esse, não esquece de se inscrever no canal para sempre ser avisado quando eu fizer um post novo. Deixa também um like no vídeo para ajudar o canal a crescer. Isso ajuda demais e eu agradeço desde já.
E caso tenha alguma história que queira compartilhar, deixa nos comentários aqui embaixo e se eu conseguir encaixar ela em algum tema, eu vou adicioná-la no vídeo. Agora vamos continuar as histórias. Eu tava voltando de casa com a minha namorada na época. Era véspera de Natal e a família da minha mãe costumava fazer grandes festas. Passamos a maior parte da tarde e da noite conversando, jogando pôquer, abrindo presentes e bebendo uma variedade de drinks. Minha namorada estava bastante embriagada quando tivemos que partir, portanto eu estava dirigindo, já que eu não bebo. Era por volta das 23 horas ou mais. Eu estava dirigindo o carro da minha namorada ao longo da rodovia. Esse trecho da cidade é cercado por fazendas e áreas densas de floresta, e algumas partes não são iluminadas, mas não tem nada a temer. Eu cresci nessa área, então eu conheço a estrada como uma palma da minha mão. Nós dois estávamos apenas dirigindo e conversando. Há um trecho da rodovia que desce por uma colina antes de passar por um riacho. Cercando os dois lados da estrada há uma densa floresta, não há luzes. A única coisa que podíamos ver era a área bem à frente dos faróis. Eu desço a colina, atravesso a ponte, subo a colina, passo por um pouco mais de floresta e aí acontece. Algo corre pela estrada tão repentinamente que quase bati no que quer que fosse. Pisei no freio, virei para minha namorada e pergunto se ela viu aquilo. Ela confirmou que sim, mas que não conseguiu descobrir o que era. Talvez fosse um coiote, já que eles são bastante comuns nessa área. Mas isso não parecia estar certo, já que coiotes geralmente não disparam na frente de carros. O que quer que fosse desapareceu na floresta ao lado do nosso carro. Então decido dar uma olhada, sem descer do carro, claro. Manobro o carro na direção contrária e ligo os faróis altos para iluminar melhor a floresta e ver o que quer que fosse aquela coisa. Mas nada. Eu fico muito curioso, então eu saio do carro e ando em direção à floresta. Eu ainda não consigo ver nada de incomum nas árvores. E de repente, a buzina toca. E não é aquele tipo de buzina que você escuta quando o passageiro está tentando te apressar para voltar pro carro. Não foi isso. O que eu ouvi foi um longo e estridente. Eu volto para o carro e pergunto para minha namorada por que ela tá tocando a buzina daquele jeito. Ela não disse nada. Em vez disso, ela só apontou. Eu olhei naquela direção e foi quando eu vi. Agora eu sei o que passou na frente do nosso carro. Foi um homem. Ele estava completamente nu. A uns 6 metros de distância de onde eu estava, perto do outro lado da floresta. Sua pele estava coberta de lama e sujeira e em uma das suas mãos estava um machado. Ele olhou para nós e então sorriu, se virou e caminhou de volta para a floresta. Eu dirigi para bem longe dali o mais rápido que eu consegui e uma vez que estávamos em segurança, minha namorada explicou o que tinha acontecido. Enquanto eu fui investigar em um lado da estrada o que era que inicialmente desapareceu, ele deu a volta, saiu pela outra ponta da floresta e então minha namorada percebeu algo com um canto do olho. Foi aí que ela o viu, vindo na minha direção, com o machado erguido, como se fosse me golpear. Chamamos as autoridades assim que voltamos para a segurança, mas eles nunca encontraram ninguém. Ou encontraram e simplesmente nunca nos disseram. Recentemente voltei a morar perto de onde essa história aconteceu. Então agora eu dirijo nessa rodovia com frequência, mas nenhum avistamento desse homem ainda. O que eu posso dizer é que definitivamente agora eu tô alerta, principalmente quando eu passo perto da área do riacho. Eu trabalho em uma loja que fica em um shopping perto do meu apartamento. Eu estava em casa nas férias de Natal e decidi trabalhar na véspera, já que me prometeram um valor da hora extra pelo tempo que eu trabalhasse e eu podia usar o dinheiro para comprar alguns presentes de Natal. O turno de fechamento da loja geralmente tinha 2 funcionários e um gerente, mas o outro funcionário que devia fechar comigo estava doente. Então era apenas eu e o gerente. Enquanto o gerente fechava o caixa, eu juntei todo o lixo e papelão e deixei ao lado da porta dos fundos do almoxarifado. A lixeira não ficava muito longe dali e eu queria chegar em casa o mais rápido possível, então eu carreguei todo o lixo para fora de uma vez só. Quando eu cheguei lá, eu fiquei tão assustada que eu acabei deixando as minhas sacolas caírem quando eu vi alguém vasculhando pelo lixo. Ah, oi, eu deixei minha carteira cair no lixo, você podia me ajudar a pegar ela? Ele perguntou. Eu imediatamente comecei a andar para trás. Eu acho que eu não posso, eu preciso levar o lixo e voltar para minha loja, eu disse, tentando caminhar lentamente em direção à loja. Em qual loja você trabalha? Ele perguntou.
Não sei por que eu respondi pra ele, mas eu disse a loja. Então ele respondeu, ah, é uma boa loja. Bom, então tá, deixa as sacolas aqui e eu vou jogar elas assim que eu terminar de procurar. Voltei pra loja naquele momento, um pouco assustada, mas sem suspeitar de nada. Contei pro meu chefe o que aconteceu, ele riu um pouco e se ofereceu pra me acompanhar até o carro, pois eu estava estacionado em um estacionamento que fica fora do shopping, anexado ao prédio. Eu recusei e caminhei até o estacionamento que estava quase vazio. Havia apenas 3 carros no estacionamento, incluindo o meu. O meu, um carro que estava estacionado na entrada traseira de um restaurante e um carro que estava do lado do meu. Eu não conseguia ver a pessoa que estava dentro desse carro ao lado do meu, mas a pessoa estava com o carro ligado e parecia que estava tentando aquecer o carro por dentro antes de raspar o gelo do para-brisa. Sim, estava nevando. Eu olhei para o carro algumas vezes para conseguir memorizar o modelo e a cor do carro. Era um carro azul. Liguei para meus pais para avisar que eu estava saindo do trabalho, que pararia para jantar ao caminho de casa e que não precisava me esperar acordado. Enquanto dirigia pela cidade, eu vi um fast food com luzes piscando que dizia aberto até mais tarde. Entrei na lanchonete, dei uma olhada em volta, parecia vazia, comecei a gritar e consegui chamar a atenção da única pessoa que estava trabalhando na loja. Enquanto ele fazia um sanduíche, um grupo de adolescentes entrou na loja. O funcionário do fast food trancou a porta para que ninguém mais pudesse entrar e que pudesse garantir que os adolescentes seriam os últimos clientes da noite. Ele terminou meu sanduíche, os meninos só compraram um pacote de batata frita e biscoito, então todos nós terminamos mais ou menos ao mesmo tempo. E enquanto eu estava esperando para sair, alguma coisa me chamou a atenção. O homem que estava na lixeira estava esperando no estacionamento, estacionado ao lado do meu. Ele estava sentado no capô de um carro. Era aquele carro azul. Eu comecei a pirar naquele momento. Não havia razão para aquele cara estar na minha cidade, que fica a 1 hora de distância do shopping onde eu estava trabalhando. No exato lugar onde eu decidi parar para comprar comida. E o que ele estava fazendo sentado no capô do carro? Era um dia antes do Natal, estava nevando lá fora. Os meninos me acompanharam até o carro e esperaram que eu fosse embora. O homem nem olhou para mim quando eu entrei no carro. Quando faltava cerca de 10 minutos para eu chegar na casa dos meus pais, eu percebi que tinha alguém me seguindo. Era difícil porque as luzes do carro estavam apagadas, mas eu notei o carro quando eu olhei pelo retrovisor perto de um poste. Comecei a ficar assustada e passei direto pela minha casa e voltei para a estrada principal esperando despistar o cara. Era aquele mesmo carro azul. Eu peguei o telefone e liguei para a polícia explicando a situação. O atendente disse para eu me dirigir até a delegacia de polícia mais próxima e disse que informaria os policiais de lá o que estava acontecendo. Eu fiquei na linha com o despachante até entrar na delegacia e então o carro azul passou direto. Havia um carro de polícia esperando do lado de fora e assim que ele passou, eles foram atrás do cara. Mas no final das contas não havia nada que eles pudessem fazer além de dar uma multa por estar dirigindo com as luzes apagadas. Quando os policiais voltaram para a delegacia, eles me perguntaram como era a aparência física do cara que estava procurando as coisas no lixo. Eles disseram que a minha descrição batia exatamente com o motorista do carro azul. Eu não tenho certeza do que ele estava querendo fazer comigo ou por que ele estava querendo me atrair. Eu só sei que quando eu voltei para o trabalho nos próximos dias, eu contei o que aconteceu e agora eu já não levo mais o lixo para fora sozinha.